Olá, eu sou Henrique Nascimento e vim falar com vocês hoje sobre comunicação nos estabelecimentos de alimentação. Você, enquanto profissional da área de alimentação, já sabe todas as informações relacionadas à proliferação do vírus da Covid-19? Então eu vim falar com vocês hoje sobre a comunicação nos estabelecimentos, evitando, claro, a proliferação desse vírus nos estabelecimentos de alimentação. Uma questão muito importante é, principalmente, nós, enquanto colaboradores ou profissionais da área de alimentação, a gente precisa sempre estar em eterna capacitação. Para quê? Para que a gente receba essas informações relacionadas a todas as atualizações das atividades e ações que nós, enquanto profissionais da área de alimentação, devemos ter, principalmente no caso, né, da pandemia da Covid-19, ter aí a proliferação, o contágio pelo vírus da Covid-19 nos estabelecimentos de alimentação. Com relação às atividades de comunicação nos estabelecimentos, a gente vai começar falando sobre a comunicação entre estabelecimento e cliente. Nesse momento de pandemia, a gente veio aí atualizando os nossos serviços entre serviços digitais, online, né, como a utilização de aplicativos, deliveries e assim por diante, e as próprias redes sociais. Então é importante que a gente utilize dessas ferramentas para poder comunicar aos nossos clientes as ações que o estabelecimento tem com relação ao atendimento, horários de atendimento, ao serviço que é prestado, ao cardápio e informações que o estabelecimento acha importante passar para os clientes neste momento. Então, o uso das redes sociais ela é importante justamente para que a gente tenha aí o compartilhamento dessas informações entre estabelecimento e cliente. A partir do momento que a gente recebe esse cliente presencialmente no nosso estabelecimento, é importante que no momento que o cliente entre no estabelecimento, ele já receba as informações relacionadas às boas práticas que o restaurante está seguindo e as ações que ele, enquanto cliente, deve ter ao longo da sua experimentação naquele local de alimentação. Portanto, é nesse momento que a gente vai indicar para ele todas as ações que ele deve ter e principalmente fazer com que ele entenda o quão importante que ele siga, né, essas informações nesse momento em que estiver ali dentro do estabelecimento para também evitar que haja o contágio do próprio cliente ou de outros que venham ali a usufruir do mesmo estabelecimento naquele momento em que a gente recebe os clientes. Outra informação muito importante que a gente deve ter com relação à comunicação nesses estabelecimentos é também relacionado ao cardápio, né? Então, o cardápio físico ele pode ser um meio aí para a proliferação desse vírus. Assim, a gente veio pensando em algumas atualizações, né, utilização principalmente de tecnologias nesse momento para evitar que o cardápio seja um meio para a proliferação desse vírus. Então, ou a gente utiliza, né, ao utilizar um cardápio físico, é importante que a gente tenha um cardápio que seja de fácil higienização. Então, um cardápio plastificado, um cardápio que tenha uma capa ali protegendo e que seja fácil para a higienização desse cardápio na hora do compartilhamento entre outros clientes que não estejam naquela mesma mesa. Uma ação que a gente achou de fácil utilização também é a utilização de QR Codes. Então, os QR Codes eles vão ser utilizados pelos clientes através de seus celulares, né, os seus smartphones, que vão ler aquele QR Code e levar o cliente ao cardápio, incluindo ali também, naquele momento, algumas informações que o estabelecimento acha importante ser compartilhada com os clientes. Então, a utilização dos QR Codes ela se fez muito importante nesse momento, é de fácil produção e principalmente de fácil acesso pelos nossos clientes. O QR Code ele pode ser utilizado por estabelecimentos que tenham o seu serviço realizados em horários diferentes, como por exemplo almoço e jantar, tendo o mesmo QR Code, só alterando o cardápio se houver alteração entre jantar e almoço também. Então é uma maneira fácil aí que o estabelecimento tem de utilizar a tecnologia a seu favor, principalmente oferecendo ao cliente o contato com o cardápio, informações de cardápio, informações do restaurante nesse momento de utilização do local de alimentação. Uma outra questão que é muito importante é no momento em que o cliente esteja dentro dos estabelecimentos, o estabelecimento utilize de comunicações visuais, né, como panfletos ou cartazes que estejam ali disponíveis no local, informando primeiro as boas práticas que o estabelecimento está seguindo nesse momento de pandemia e também o que o cliente deve realizar de ação naquele momento em que ele estiver ali. Então, muitos de nós somos visuais, então enquanto a gente tem esses materiais visuais, a gente pode oferecer essas informações, essa comunicação com o cliente através dessa ferramenta
né, naquele momento em que ele estiver utilizando o espaço físico do nosso estabelecimento. Então é muito importante que a gente siga todas essas informações, esses conhecimentos, para evitar assim, que a gente tenha novamente uma contaminação através desse vírus nos estabelecimentos de alimentação.